Nós desejamos que Deus permaneça sempre à sua frente para mostrar o caminho certo. Que Deus permaneça sempre ao seu lado para te abraçar e te proteger nos momentos mais difíceis. Que Deus permaneça sempre atrás do Senhor para te salvar quando houver necessidade. Que Deus permaneça debaixo do Senhor para te amparar quando for cair e te livrar de todas as armadilhas que terá que pisar. Que Deus permaneça dentro do Senhor para te consolar nas tristezas e na solidão. Que Deus permaneça ao redor do Senhor para te defender dos ataques. E que Deus esteja sempre te abençoando. Que os seus caminhos permaneçam sempre iluminados, para que o Senhor possa continuar iluminando a todos que vêm ao teu socorro. Feliz aniversário! Nós te amamos! Obrigado pelo carinho, pela homenagem. Fico muito feliz, né, por estar também com vocês no dia de hoje, celebrando em comunidade. Família do Padre, tenho 9 irmãos, né, todos longe, mas a família próxima da gente é a comunidade, cada uma das comunidades, cada um de vocês. Fiz 41 anos ontem, né, mas agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá, mais um ano de vida. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar a idade, né? Esse dia fui cortar o cabelo lá em Curitiba, num salão desse que faz meio de tudo, unha, sobrancelha, não sei o que mais, né? E chegou alguém fazer uma pesquisa do Sebrae, né? E fazia as perguntas para a dona do salão. A dona já tinha quase uns 80 anos, creio eu, né? Porque o salão tinha sido aberto em 55 pelo marido dela. Imagina, 55 já faz anos, né? E a mulher foi fazendo as perguntas e ela respondendo. Quando chegou a idade, quantos anos a senhora tem? Ela disse, eu me recuso a dar essa resposta, né? Então, depois a mulher da pesquisa pulou e foi para as outras perguntas. Mas eu pensava assim comigo, né? Mulher, acho que tinha mais de 70 anos, mas era uma senhora ainda forte, né? Mas depois eu pensava comigo, puxa vida, como a gente é ingrato, né? Se estamos com alguma doença, estamos com alguma dor, rezamos e pedimos para os outros rezar e vamos no médico, queremos viver. Ninguém quer morrer, né? Sabemos que é o fim de todos, mas nós lutamos pela vida, que é o dom de Deus, né? Mas às vezes, quando chegamos a uma certa idade, morremos de vergonha e de medo de falar nossa idade. Quanto mais idade temos, é mais graça de Deus, é Deus que nos concede, né? Então eu agradeço a Deus, mas aquela resposta da mulher me fez pensar, né? Puxa vida, rezamos, pedimos a Deus uma vida longa, mas às vezes quando vai chegando a idade lá temos vergonha e temos medo de dizer, né? Mas é assim a nossa vida e a graça de Deus, Deus que nos concede, Deus que nos dá também cada dia uma oportunidade. Muito obrigado. Hoje celebramos